Presta atenção. Eu vou dizer o que precisa ser dito. Em 2022, tinha um camarada que participava de reuniões com o ministro que hoje está envolvido em alegações de corrupção, ameaçando plataformas digitais de banimento, caso não removessem o conteúdo com velocidade suficiente. Objetivo: controlar o que os brasileiros viam e ouviam antes das eleições. Esse camarada foi recompensado com o segundo cargo mais importante do Ministério da Fazenda. Esse mesmo cara agora, ministro da Fazenda, assinou pessoalmente uma resolução do CMN bloqueando 27 plataformas de mercado preditivo no Brasil, incluindo Polymarket. Que vergonha, Dorigan. 48 horas depois de você estar em Washington tentando explicar responsabilidade fiscal ao FMI, que aponta agora que em 2027, como eu sempre falei, a nossa dívida pública vai chegar a 100% do PIB. No mesmo dia em que as plataformas preditivas mostravam que Flávio Bolsonaro tem mais de 60% de chance de vencer as eleições. O argumento que você usou, proteger a poupança popular, daria. As bets seguem operando, reguladas, credenciadas, permitidas. 73 casas de apostas esportivas com seu aval, com aval do governo. Bets que consomem o salário do trabalhador. Isso sim é um crime. Absorvem dinheiro do Bolsa Família. Transformam famílias em tragédias. Essas você regula. Essas o governo permite. Qual que é a diferença? Bom, eu vou dizer, a Bet destrói o dinheiro dos pobres. A Polymarket mostra, com dinheiro real de apostadores sérios do mundo inteiro, que o Lula vai perder. E não é só você no Ministério da Fazenda. Nessa semana, o Zema publicou um vídeo de fantoches, satirizando ministros com base em fatos documentados e públicos. E aí o Gilmar pediu ao Moraes que o incluísse no inquérito das fake news. Bom, Merval Pereira, finalmente, do Conselho Editorial do Globo, admitiu que a imprensa devia ter questionado o STF desde o início. Bom, segundo ele, abre aspas, o objetivo final era correto, só que não. Porra, Merval, o sistema é coerente, sempre foi. Quando você critica nas urnas, tentam te prender. Quando você critica nas redes, te incluem em inquérito. Quando você critica com fantoches, pedem sua investigação. Quando o mercado prevê sua derrota, bloqueiam o mercado. Não é paranoia, é padrão. 4 braços, 4 instrumentos, um sistema. Eu preciso dizer uma coisa com clareza, eu não acredito que as urnas são fraudadas. Só que quando o sistema que censura as redes, bloqueia mercado de previsão, processa candidatos por fantoche, abre créditos contra críticos, quando esse sistema diz confie nas instituições, ele mesmo destruiu todas as razões para os outros confiarem. Não foram os conspiracionistas que corroeram a credibilidade eleitoral brasileira. Foi o sistema que achou que podia controlar tudo e descobriu tarde demais que esse controle exagerado, claro, gera desconfiança. Quando a grande maioria dos brasileiros desconfia da última instância do judiciário, é consequência. E é merecido, não é ignorância. A pergunta que fica, o que um governo democrático teme de um mercado de previsões? Tudo porque ele sabe que vai perder. Proibiram o termômetro, não porque a temperatura medida estava errada, mas porque ela estava alta e estava certa demais. E a conta para essa turma vai chegar. Eu achei perfeito esse vídeo, por isso até que eu não interrompi em nada. Eu achei uma grande aula. Isso só mostra o desespero completo, meus amigos. Esse aqui é o suco do desespero da atual gestão, do atual regime. E esse regime vai padecer. Por que, Floriano, ele vai padecer? Porque as balelinhas que eles estão contando não colam. Eles estão sendo humilhados publicamente. Presta atenção nesse vídeo. O PT resolveu ligar o Banco Master a Bolsonaro para dizer que o escândalo é culpa dele. Eu quero ver como fica aquela parte no vídeo em que o senador petista Jacques Wagner tá repetindo o mesmo cenário. Eles não tiram o nome Bolsonaro da boca. Eles ganharam a última eleição dessa forma, mas essa aqui eles são governo. A estratégia do governo tem que ser falar de si. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Só que eles não fizeram nada, eles só destruíram e roubaram o país. E agora estão perseguindo, que é o que eu já vou mostrar pra vocês. Mas primeiro vamos entender essa parte aqui. Líder do governo consegue uma boquinha no banco. Isso aqui é o Arthur Schindler, que é um influencer. Olha como que ele consegue destruir todos os argumentos do PT de forma extremamente fácil, muito fácil. Para Guido Mantega, ex-ministro de Dilma Rousseff, ganhar R$1 milhão e cujo total chegou a 11 milhões. Será que vai ter no vídeo a reunião em que Guido Mantega organizou no Palácio do Planalto com o próprio Lula e Daniel Worcaro? Será que no vídeo vai ter o contrato de 6 milhões de Ricardo Lewandowski com o Banco Master enquanto ele era ministro da Justiça de Lula? Será que vai ter no vídeo que esse contrato também foi articulado por Jacques Wagner? Será que vai ter no vídeo do PT que Alexandre de Moraes perseguiu e prendeu Bolsonaro enquanto a esposa recebia 80 milhões do Banco Master? Ou será que tudo isso também é culpa de Bolsonaro? Eu queria ver essa parte no vídeo. É, meus amigos, os homens estão desesperados. E aí, nesse desespero, o que acontece? Vem isso aqui, ó. Isso aqui é o UOL, isso aqui é esquerdista. E olha o que um esquerdista pega e fala sobre essa apresentação patética dentro do evento do PT. Eleitoral e diretrizes para o programa do quarto mandato do Lula. E se você considera os 3 textos em conjunto,
eles, na prática, expõem planos que o governo do PT não foi capaz de realizar. Então, na tática eleitoral, no programa de governo, o PT fala de Banco Central e trata o Banco Central como um bode expiatório. Defende juros de um dígito, sem falar, sem mencionar o desequilíbrio fiscal, que justifica a taxa de juros do Banco Central, segundo a ótica da diretoria do Banco Central. E no manifesto o bode sai da sala. O Banco Central não é sequer mencionado no manifesto. Então, quando estava lá no Banco Central o Campos Neto, esse lero-lero, juros, crítica ao Banco Central, valia como um desabafo. Agora, com juros de 14,75%, e com o Gabriel Galípolo no comando do BC, nem como desabafo isso vale. E aí vem à memória o governo da Dilma, numa época em que o governo do PT cortou os juros para um dígito na marra. Deu inflação, recessão e mais juros. No manifesto, o PT defende a reforma política e eleitoral, com o fim das emendas orçamentárias. Desde que chegou ao poder, em 2003, o PT fala em reformar a política. Nos 2 primeiros reinados o governo comprou apoio congressual com mensalão e com petrolão. E sob o governo da Dilma, as emendas começaram, graças às artimanhas do Eduardo Cunha, começaram a se tornar impositivas. Em 2022, o Lula prometeu que ia abolir o orçamento secreto, uma excrescência que surgiu no governo Bolsonaro. E depois de eleito, o Lula nem tentou isso, manteve o centrão. Ou seja, o Lula não consegue mostrar nada, e isso cobra um preço extremamente caro em ano eleitoral. Eles podem querer fazer o que quiser em questão de censura, só que o Trump traçou uma linha muito grande e um muro muito alto em volta das redes sociais, tanto que eles não estão com coragem para derrubar a conta diretamente na rede social. Estão querendo derrubar aquela Dona Maria que só tá dobrando a aposta e crescendo a conta, e simplesmente continua de pé. Mas já no mundo físico, eles perseguem, só que toda perseguição vira um impacto gigantesco nas redes sociais. Presta atenção nisso aqui. O povo de Valinhos está preparando a recepção do Lula e ele não é bem-vindo aqui, como vocês podem observar. Mas olha só, mandaram as viaturas aqui, nada contra, Deus abençoe os nossos policiais, mas provavelmente foi para tampar essa frase, ó, PT nunca mais. Mas enfim, não sei se a gente vive num país livre ainda, né? Aí a pergunta aí fica para vocês. Urgente, aqui direto da cidade de Valinhos, a Polícia Federal acaba de prender o boneco do Lula, o boneco inflável do Lula de ex-presidiário. As pessoas colocaram Até o boneco do homem tá sendo preso, pô. Só falta o homem agora. esse boneco aqui para receber o Lula e mostrar para ele que ele não é bem-vindo aqui, né? E a Polícia Federal tá alegando que isso é um crime de injúria, né? Nada contra o trabalho. Meus amigos, perseguição tá vindo com tudo. Só que compensação, quantas pessoas devem ter visto esse boneco lá? Umas 10 mil? Não sei, 20 mil? Valinhos não é uma cidade tão grande assim. Aqui na rede social já tivemos 109 mil curtidas. Esse vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações tranquilamente. Ou seja, não foi uma ideia boa ter prendido o boneco, mas ajudou a acelerar o processo de prisão do presidente. E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra gente salvar o Brasil em 2026.